Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidar vocês para a nossa aula de número 3, intitulada O Relevo Brasileiro. Você poderia acompanhar essa aula a partir da página 22 do seu livro didático. Vamos nessa comigo? Então pessoal, a princípio, a primeira coisa que nós temos que saber do relevo brasileiro, como o relevo como um todo no planeta, é que existem basicamente 4 eras ou períodos de formação do relevo. Isso não é frisado no seu livro didático, mas é interessante e é importante que você compreenda. A primeira era de formação do relevo terrestre é a era pré-cambriana. Nesse período houve a formação dos escudos cristalinos antigos. E é justamente nesse tipo de relevo que nós encontramos as reservas minerais do planeta. Então, basicamente, minério de ferro, bauxita, manganês, todos esses minérios são encontrados em escudos cristalinos antigos, que é uma região do relevo formada na era mais antiga de formação, a era pré-cambriana. Em seguida, veio a era paleozoica e a era mesozoica. Nessas duas eras, que a geografia costuma chamar de paleomesozoica, porque une as duas eras, nesse período há a formação das bacias sedimentares. É um tipo de formação do relevo que iniciou na era paleozoica e só foi concluída na era seguinte, a era mesozoica. Daí a denominação era paleomesozoica. Nessas bacias sedimentares, nós encontramos os combustíveis fósseis, as reservas de petróleo, carvão mineral e gás natural. E por fim, a era mais recente de formação do relevo é a era cenozoica, onde houve a formação dos dobramentos modernos, que são as cadeias de montanhas. A Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia são formações dessa era mais moderna, né? Os dobramentos modernos, a era cenozoica. Portanto, reprisando, 4 eras ou períodos de formação do relevo terrestre. Era pré-cambriana, era paleozoica, era mesozoica e era cenozoica. Lembrando que na era pré-cambriana há a formação dos escudos cristalinos antigos, onde nós encontramos as reservas de minérios em geral. Na era paleozoica, o início da formação das bacias sedimentares, que foram concluídas na era mesozoica. Daí a denominação era paleomesozoica. O que nós encontramos nessas bacias sedimentares? As reservas de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e gás natural. E por fim a era cenozoica, a era mais recente de formação do relevo, onde nós encontramos os dobramentos modernos, que são as cadeias montanhosas, como a Cordilheira do Himalaia e a Cordilheira dos Andes. Entendido? Partindo desse pressuposto, nós podemos entender que o Brasil tem um relevo de formação antiga. No Brasil predominam, cerca de 64% do nosso relevo, predominam bacias sedimentares. Outros 36% são escudos cristalinos antigos, ou seja, nós temos muitas reservas de combustíveis fósseis e muitas reservas minerais, porque o período de formação do nosso relevo é meio antigo. É da era pré-cambriana, paleozoica e mesozoica. Então nós temos muitos escudos cristalinos antigos e muitas bacias sedimentares. E praticamente não temos quase nada da era cenozoica, a era mais moderna de formação do relevo. Isso explica porque o relevo brasileiro é tão estável. Nós não temos atividades sísmicas intensas, nós não temos terremotos, vulcanismos, maremotos com muita ênfase, porque a nossa formação é antiga. E geralmente essas áreas que têm abalos sísmicos, tectonismo, vulcanismo, são áreas mais recentes, como o Japão, a Nova Zelândia. Essas áreas são de formação da era cenozoica, que é a mais recente. Essas áreas são mais suscetíveis, são áreas de instabilidade geológica, ao contrário do Brasil. O Brasil, por ter um relevo mais antigo, nossa formação ela é mais constante, ela é mais estática. Sem contar também que o Brasil fica numa área centralizada de uma placa tectônica, né? E geralmente as áreas que ficam nas bordas das placas, elas são mais suscetíveis a abalos sísmicos. Como o Brasil ocupa uma porção central de uma placa tectônica, então aqui quase não se nota sismicidade, quase não se nota terremotos, maremotos ou nenhum tipo de atividade vulcânica, ok? Quanto ao relevo, pessoal, existem basicamente 3 formações de relevo. Os planaltos, como o próprio nome diz, são áreas um pouco mais altas, né, do relevo. As planícies, que são áreas um pouco mais rebaixadas e geralmente quando chove elas inundam, elas alagam, porque a água do planalto escorre para as áreas mais baixas de planície. E temos as depressões, né? Depressão que pode ser de 2 tipos. Nós temos as depressões absolutas, que são aquelas áreas situadas abaixo do nível do mar, e as depressões relativas, que são áreas acima do nível do mar, mas abaixo de áreas vizinhas. Vamos dar um exemplo. O centro de Picos é uma depressão relativa.
Por quê? Está acima do nível do mar, mas está abaixo do bairro Aerolândia. Então, em relação ao bairro Aerolândia, o centro é uma depressão relativa. Já a absoluta é aquela que está abaixo do nível do mar. O Brasil não tem nenhuma depressão absoluta. O Brasil não tem nenhuma área situada abaixo do nível do mar. Mas nós temos importantes depressões relativas. Vou citar duas para vocês. A depressão amazônica, que é uma área baixa em relação ao Planalto das Guianas, que fica lá na região norte. E aqui a depressão sertaneja, que é uma área mais baixa em relação ao Planalto da Borborema, que é a maior cadeia de montanhas do Nordeste. Por falar em planaltos, o Brasil tem também grandes e importantes áreas de planalto. Acabei de falar da maior cadeia de montanhas do Nordeste, o Planalto da Borborema. Temos também o Planalto das Guianas, na região norte, e, obviamente, o Planalto Central, onde fica a capital federal do Brasil, na região central do Brasil. E lá ao sul, o Planalto Meridional. Meridional significa sul, os Planaltos do Sul, né? Que é a Serra Gaúcha, uma área muito fria, a Serra Catarinense, geralmente com as cidades que registram as temperaturas mais baixas do país, né? São Joaquim, na Serra Catarinense, Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, são áreas de planaltos. E temos também uma planície muito importante, que é a planície do Pantanal, que é uma área alagada o ano todo, porque todas as chuvas do Planalto Central escorrem para essas áreas mais baixas de planície. Se você for ao Pantanal, você vai ver que lá predominam muitas cachoeiras, muitas lagoas de águas límpidas, inclusive muito belos. Por isso que o Pantanal é muito explorado na atividade do ecoturismo. E por fim, existem as montanhas, né? O Brasil não tem tantas montanhas porque o nosso relevo, por ser muito antigo, ele é muito modesto. Então nós temos planaltos, nós temos planícies, temos depressões relativas e algumas montanhas, sendo que o ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, que fica lá no estado do Amazonas, na região norte, com quase 3.000 metros de altura. Então, basicamente, essa é a estrutura do Planalto, das montanhas, das planícies e das depressões. Citando mais uma vez, alguns planaltos importantes, professor Rubens, do Brasil. Planalto da Borborema, aqui no Nordeste, a maior cadeia de montanhas do Nordeste. Planalto das Guianas, lá na região norte. Planalto Central, na região central do Brasil. E o Planalto Meridional, na região sul. Planície, eu gostaria de citar a planície do Pantanal. E depressões, duas depressões relativas, lembrando que o Brasil não tem depressões absolutas, ou seja, áreas situadas abaixo do nível do mar. Mas temos áreas de depressões. A depressão sertaneja aqui, que é uma área mais baixa que o Planalto da Borborema, e a depressão amazônica, lá na região norte, uma área mais baixa que o Planalto das Guianas. E, como eu disse, as montanhas aqui são modestas, né? São áreas bem modestas. O Pico da Neblina se sobressai como o ponto culminante do Brasil, lá no estado do Amazonas, fronteira com o país vizinho da Venezuela. Ok? Então, basicamente, esse é o relevo brasileiro. Se atentem para os principais planaltos, as principais planícies, as principais depressões relativas e o ponto culminante do Brasil. Forte abraço. Na próxima aula nós daremos sequência com os domínios morfoclimáticos do Brasil, ou seja, os biomas, as grandes vegetações e sua infraestrutura. Forte abraço e até a próxima semana.